Araceli Cabreira Sanches foi raptada, intoxicada com barbitúricos, violentada. Seu corpo, desfigurado, apareceu dias depois num terreno baldio de Vitória, no Espírito Santo. Araceli, de 8 anos, foi raptada e foi encontrada morta, intoxicada por drogas, violentada, quase desfigurada. Ela foi seviciada, drogada e espancada. Interromper a vida na idade do sonho, da inocência, da brincadeira, já é algo brutal, que se torna ainda mais chocante quando o crime fica sem punição. Há mais de 4 décadas, uma menina de 8 anos foi drogada, violentada e depois morta brutalmente. O caso Araceli virou símbolo do combate a qualquer delito e desrespeito sexual infantil e inspirou a criação do Dia Nacional da luta contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Em 2014, Araceli completaria 50 anos. O Arquivo N lembra este crime que destroçou uma família e abalou o país inteiro. Quem vai nos ajudar a contar essa história tão cruel que nos anos 70 mobilizou a opinião pública é o autor deste livro, o jornalista José Louzeiro. Ele escreveu um romance e reportagem sobre a tragédia que o tempo não consegue apagar. O autor foi ameaçado de morte e o livro foi proibido. Araceli, meu amor. A Araceli era uma menina assim especial, muito educada. Ela só falava direito quando ela já conhecia a pessoa, muito quietinha. E muito inteligente. Quando crescesse, queria ser professora. Nem o mais imaginoso escritor de romances policiais inventaria um enredo tão fantástico como esse. São mais de 500 personagens num processo com mais de 20 volumes e cerca de 5.000 páginas de depoimentos e outras provas. Uma história difícil de reconstituir. Porque as pessoas têm medo de falar, ou se dizem, e até estão, proibidas. Na época do crime, Araceli não tinha completado ainda 9 anos de idade. Todos os dias saía às 4h30 da tarde do Colégio São Pedro e caminhava até a esquina das avenidas Ferreira Coelho e César Elal para tomar o ônibus que a levaria para casa no bairro de Fátima, município de Serra. Sua mãe, Lola Cabreira Crespo, preocupada com os atrasos constantes de Araceli, havia pedido à direção do colégio que liberasse a filha mais cedo, às 4h10, para que pudesse tomar o ônibus de 4h30. A mãe dela era uma pessoa, coitada, sem nenhuma iniciativa cultural. Era uma pessoa muito humilde. Uma pessoa que vai na conversa. No dia do desaparecimento, 18 de maio de 1973, a menina saiu do colégio às 4h10 e foi levada até o portão pela diretora. Às 4h30, estava sentada em uma cadeira do lado de fora do bar fronteiro ao ponto de ônibus. Quem a viu foi o menor Luciano Manuel Souza Vale, que contou tê-la avistado com um gatinho no colo. Só no outro dia, ou na segunda-feira, parece, que foram tomadas realmente as providências certas, porque se era sexta-feira, sábado e domingo, nada se pode fazer. Araceli viveu pouco e morreu aos poucos. Seu desaparecimento foi no dia 18 de maio de 1973. Durante alguns dias, a polícia, parapsicólogos e videntes garantiam que a menina estava viva. Mas ela começou a morrer para a opinião pública no dia 24 de maio, quando um garoto de 15 anos, Ronaldo Monjardim, foi caçar passarinhos perto de sua casa, nas imediações do Hospital Infantil de Vitória. O que você viu? Bom, de longe não estava dando para reconhecer. Eu cheguei mais perto, aí vi a mão dela e reconheci que era um corpo que estava aqui. Aí eu fui chamar papai para ver. O que você disse pro teu pai? Falei que tinha
Eu achava que era um corpo que estava aqui em cima, uma pessoa morta. Cheguei aqui no local e eu constatei que era o corpo de uma criança. Parcialmente devorado por animais, o corpo de Araceli foi levado para o Instituto Médico Legal de Vitória. A polícia teve de usar até peneiras para garimpar no local do achado dentes e outras partes. O pai de Araceli, o espanhol Gabriel Crespo Sánchez, foi o primeiro a reconhecer a filha no Instituto Médico Legal pelas mãos e por uma marca na perna. Chegou-se mais à conclusão, através das pesquisas, que ela foi submetida a uma intoxicação exógena por barbitúrico. E com a comprovação de manchas equimóticas praticadas intravitam foram evidenciadas através de provas histoquímicas de dosagem de ferro e de sangue, pôde-se concluir em definitivo que ela havia sido submetida a traumatismos em vida, portanto afastava-se a hipótese de suicídio ou de acidente. Havia sido com certeza homicídio. Nasce então o mais polêmico caso policial do Espírito Santo. O assunto vira notícia nacional. Começam as apurações, são tomados depoimentos, surgem contradições e falta de provas. Nos jornais, quilômetros de linhas são escritas sobre o caso Araceli, mas as dúvidas são muitas. Dante Barros Michelini, de 52 anos, seu filho Dantinho, 23, e Paulo Elau, de 27, são os acusados pela morte, rapto, indução ao tóxico e ocultação do corpo da menina. Segundo a polícia, Araceli foi sequestrada por Paulo Elau na saída da escola e levada para este restaurante da família Michelini. Aqui, a menina teria ficado presa há alguns dias no sótão, sendo drogada e violentada por Elau e Dantinho, com a conivência do pai deste. Por causa do excesso de drogas, Araceli entrou em coma e foi levada para um hospital, onde já chegou morta. Depois, ainda dentro desta versão da polícia, Elau, Dante e Dantinho resolveram jogar o corpo num terreno perto do hospital e desfigurá-lo com ácido para dificultar a identificação. O senhor não conheceu Araceli? Nem o pai? Não. O Paulo Elau, uma pessoa com bastante cultura, uma formação educacional que o comum dos jovens da época dele não tinha, não. E ele sabia se conduzir, tinha educação. Ele não era um tolo. Qual a sua participação no caso Araceli? Nenhuma. Não participei de nada, absolutamente. Já que você não participou, então como é que você explica todas essas acusações? Eu não tenho como explicar. Não participei, não poderia explicar, né? Como você conheceu o Paulo Elau? Eu conheci Paulo Elau apenas de vista. O relacionamento pessoal aconteceu aqui dentro da cela. O meu envolvimento no caso Araceli prende-se à amizade que eu tinha com alguns elementos da polícia e um jornal que noticiou que eu estaria sendo ouvido como suspeito do rapto. Embora esse jornal no dia seguinte tenha desmentido essa notícia, ficou aquela imagem. Posteriormente, quando tentaram me incriminar, como não teriam condições, pela idade que eu tenho, pelos conhecimentos que eu tenho, que ninguém acreditaria, transferiram então essa incriminação para meu filho. Os três acusados pertencem a duas das mais conhecidas famílias do Espírito Santo. Os Michelini estão entre os maiores proprietários de terras do estado, com interesses também na indústria e no comércio. Os Elau estão entre os maiores comerciantes, com grandes interesses na hotelaria e no ramo imobiliário. Jovens ricos, jamais alguém podia imaginar que tivesse envolvido com crimes como no caso Araceli, perfeito? E bastava uma palavra deles, os advogados se encarregavam de enfeitar e eles eram inocentes.